Aqueles que têm as suas Bíblias, por favor, abram no capítulo 27 de São Mateus, a partir do versículo 32. E quando saíam, encontraram um homem sirineu, chamado Simão, a quem constrangeram a levar a cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe a beber vinagre, misturado com fel. Mas ele, provando-o, não quis beber. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E assentado o guardavam ali, e por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando as cabeças, e dizendo: Tu que destróis o templo, em 3 dias o reedificas. Salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: Salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o rei de Israel, desça da cruz. Confiou em Deus, livre-o agora. Se o ama, porque disse: sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. E desde a hora 6ª houve trevas sobre toda a terra, até a hora 9ª. E perto da hora 9ª, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebeu-a em vinagre, pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem para livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo rasgou-se em 2 de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. E abriram-se os sepulcros de muitos corpos de santos que dormiam e foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Irmãos, nós temos o privilégio de ter as Sagradas Escrituras no nosso idioma. E porque temos este privilégio, devemos lê-la
Os ensinamentos bíblicos estão à nossa disposição. Eu gostaria de fazer uma breve oração e depois nós vamos entrar nesses detalhes do texto que nós acabamos de ler. Senhor nosso Deus e nosso maravilhoso Pai, nesta hora nós elevamos a nossa oração, a nossa humilde oração, diante de um Deus que é todo-poderoso, Deus Criador e mantenedor de todo o vasto universo. Pai, reconhecidamente, nós só estamos aqui porque a tua misericórdia nos alcançou. E nós reconhecemos que em Jesus nós alcançamos a grande salvação. E hoje o Espírito Santo está trabalhando para nos orientar, para nos santificar e para nos preparar para que sejamos vitoriosos, para que possamos vencer este mundo mau, possamos vencer os pecados e possamos vencer o tentador. E nós sabemos com certeza que isto tudo só é possível se o poder do Espírito Santo estiver cada momento guiando as nossas mentes, iluminando o nosso espírito, disciplinando os nossos erros, corrigindo as nossas falhas, exortando o nosso desconhecimento. Bendito Pai, dá-nos a inteligência necessária neste momento, para que não falemos de nós mesmos, mas que falemos única e exclusivamente na direção sacrossanta e poderosa do Espírito Santo. Pai, que cada palavra que sair dos nossos lábios seja exatamente aquilo que o Espírito Santo propôs para revelar-nos nesta noite, para nossa edificação e para nossa santificação. Nós te glorificamos, Pai, porque tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus, para a tua glória. Amém. Amém. Meus irmãos, uma pergunta. O título da nossa mensagem: por que Jesus não desceu da cruz? A multidão clamava. Dentro desse mesmo capítulo, a multidão clamava para que ele descesse da cruz. Era um desafio que os judeus julgavam ter o direito de cobrar dele, que ele descesse da cruz. Mas na conclusão da nossa mensagem, nós vamos explicar várias razões por que Jesus não desceu da cruz. Que não foi só a multidão que o desafiava, dizendo: se tu és o Cristo, desça da cruz. Os soldados deram oportunidade para Jesus descer da cruz. Eles não estavam necessariamente fiscalizando para que Jesus não descesse da cruz. Ao contrário, os próprios soldados insistiram que Jesus descesse da cruz, dizendo: se tu és o Cristo de Deus, se tu és o Filho de Deus, se tu és o Salvador do mundo, desça da cruz. Neste texto que nós lemos, fala-nos que dois ladrões, dois malfeitores, foram crucificados junto com Jesus. Um de um lado, outro do outro. E eles estavam ali,
Jesus no meio e um salteador de cada lado. Os salteadores também convidaram Jesus para descer da cruz. E até desafiaram, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e salve também a nós. E houve um ladrão que repreendeu o outro, dizendo: ora, você não tem o direito de falar isso com Jesus Cristo, porque nós merecemos estar aqui. Os nossos atos bem merecem fazer com que nós estejamos aqui nesta morte de cruz. Mas ele não, porque ele não fez nenhum mal. E um ladrão passou a repreender o outro. E houve um que deixou um exemplo maravilhoso. Quando ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus voltou-se para ele e disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Que palavra linda, que palavra comovedora. Vocês vejam, tem muitas religiões que falam do sono da morte, até depois do juízo final. Tem muitas religiões que falam do purgatório, dizendo que a pessoa vai ter que ir para o purgatório. E lá dentro do purgatório passa por várias sessões. Uma chama limbo, outro chama estágio, outro chama remissão. Uma porção de estágios dentro do próprio purgatório. Para então, depois de não sei quantos sacrifícios, não sei quantas preces, então a pessoa é retirada do purgatório, para então poder ir para a felicidade eterna. Não é isso que Jesus ensinou, porque essas coisas não existem. Jesus, quando alguém se rende a Ele, Ele fala: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não tem sono da morte até o juízo final, não tem purgatório, não tem estágio de limbo, não tem coisa nenhuma. Jesus disse: está salvo, ninguém roubará vocês das minhas mãos. São João capítulo 10, versículo 28, ele disse assim: dou-lhes a vida eterna, e vocês nunca mais hão de perecer, porque ninguém roubará vocês das minhas mãos. Mas a pergunta continua insistente: por que Jesus manteve-se na cruz? Diante de todas estas propostas, os sacerdotes, escribas e fariseus estavam ali convidando que ele descesse. Os soldados estavam ali convidando que ele descesse. Os próprios malfeitores convidando que ele descesse. Mas ele manteve-se ali, naquele lugar, porque a palavra de Deus diz: o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Jesus já sabia que se ele não abrisse a porta da salvação, não haveria esperança para nenhuma criatura humana. Assim como quando os anjos caíram e se transformaram em espíritos malignos, para eles não existe nenhuma chance, não existe nenhuma porta aberta. Jesus abriu a porta para o pecador, e dentro do nosso coração, nossa vida, Deus não cobra de nós absolutamente nada. O que Deus espera de nós é o reconhecimento de que Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está escrito lá em São João, a partir do capítulo 3, versículo 16 em diante, dizendo que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Porque quem crê nele não será condenado, mas quem crê nele tem a porta da felicidade aberta. Glória seja dado ao nome santo de Jesus.
E ainda o texto continua explicando que a condenação é esta, que o Filho de Deus veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. E isto é muito triste, meus irmãos. Saber que o ser humano ama mais as trevas do que a luz. O ser humano ama a escuridão mais do que a luz. Jesus já havia dito: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Enquanto isso, o ser humano insiste em amar as trevas mais do que a luz. Jesus nos chama para a luz bendita, a luz da presença de Deus, a luz da paz bendita. Ele nos chama para uma paz que nunca mais terá fim. Ele nos chama para um descanso eterno, para uma felicidade eterna, para uma paz que nunca mais acabará. Ah, meus irmãos, como os demônios têm raiva desse convite de Jesus, quando ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Continua a pergunta, e merece uma resposta. Por que Jesus não desistiu da cruz? Por que Jesus não desceu da cruz? Não foi por fraqueza, porque ele havia dito: eu posso pedir ao meu Pai agora, se for necessário, 12 legiões de anjos, e eles virão para me defender. Irmãos, 12 legiões de anjos, descendo lá em Jerusalém, especificamente aonde Jesus estava sendo condenado. Não haveria um ser humano sequer que permaneceria em pé, porque eles viriam com a missão específica de proteger o Filho de Deus e aniquilar quem quer que seja que estivesse ali para blasfemar, para zombar, para criticar, ou mesmo para crucificar o Filho de Deus. São Mateus capítulo 26, versículo 53. Existe ainda mais uma razão do porquê que Jesus não podia descer da cruz. Não foi por fraqueza humana, e não foi porque ele estivesse apenas lançando uma nova religião no mundo, mas ele estava mostrando que ele era espontâneo na sua vontade, porque ele, sendo o príncipe da vida, a morte não podia com ele. Lá em São João, no capítulo 14, no versículo 6, ele disse: eu sou a vida. Quer dizer, se nós temos vida, é ele. Nós só estamos vivos aqui pelo sopro e pelo poder dele. Tirou ele, não há vida no universo, meus irmãos, porque ele que é a vida. Ele disse: eu sou a vida. E tem pessoas que nunca aprenderam a reconhecer isso. Se o meu coração está pulsando, é porque é a força dele. Se os meus pulmões estão respirando, é porque é a força dele. Se tem sangue quente correndo nas minhas veias, é porque é o poder dele. Glória a Deus. Ainda lá em São João, no capítulo 11, no versículo 25 e no versículo 26, ele pronunciou alguma coisa que merece muito reconhecimento, muita reverência. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca mais morrerá, porque ele é a vida. Deus demonstrou vários sinais. Vocês viram no texto que eu li?
Naquela hora o céu escureceu, já havia dado um terremoto. Aonde você encontrar uma pedra partida no meio, foi naquela hora que as pedras explodiram. Eu lembro que nós estávamos fazendo um acampamento no sul de Minas. Nós levamos todo o povo da igreja naquele acampamento. Foi um dos acampamentos mais poderosos que nós realizamos lá no sul de Minas. E tinha umas pedras gigantescas, mas pedras assim que não caberia aqui em cima do púlpito, aquele volume de pedra. As pedras gigantescas, e todas partidas no meio. Teve um pastor que chegou e falou para os irmãos: vocês querem ver o poder de Deus? Vamos dar uma saidinha ali fora, eu vou mostrar as pedras para vocês. Pedras gigantescas, irmãos. Parece que foi cortada com uma faca no meio, as pedras partidas. E os mortos que estavam lá no cemitério saltaram para fora e começaram a passear dentro de Jerusalém. Os próprios fariseus disseram, os sacerdotes também disseram: verdadeiramente, esse era o Filho de Deus. Irmãos, o reconhecimento depois é um reconhecimento tarde demais. O reconhecimento tardio, ele não resolve o nosso problema. Nós temos que ter um reconhecimento por antecipação. Nós temos que reconhecer que Jesus, sendo a vida, conforme ele entrou no seio da terra, os mortos pularam para fora, ressurretos, porque ele é a vida. E mesmo assim ainda ele segurou, porque profeticamente já estava estabelecido a primeira ressurreição e a segunda ressurreição. A primeira grande ressurreição vai se dar na volta de Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, disse: nós não vamos anteceder os que dormem, porque os que dormem em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, imediatamente seremos arrebatados, num piscar de olhos. Então, é extremamente maravilhoso que a gente reconheça esse poderio glorioso de Jesus. Hoje, por exemplo, as pessoas têm dificuldade para crer que Jesus pode curar uma dor de estômago, uma dor de cabeça, uma gripe, uma febre. As pessoas têm dificuldade. Hoje, na atual conjuntura, nos dias chamados modernidade, nós vemos que as pessoas têm dificuldade de crer em Jesus. Muitas vezes até oram, né? Mas é aquele tipo de oração assim que a própria pessoa tem certeza que não vai acontecer nada. E depois se estriba em outro. Eu não condeno os médicos, eu não condeno os remédios. Mas se a pessoa puder ter uma fé para arrancar aquela doença fora na hora da oração, é muito melhor. Muito melhor do que o médico cortar e ficar lá no hospital, e tomando soro, e tomando injeção, e alguns tendo que pôr o gás no nariz para poder respirar, ou não pode pelo nariz, enfia um tubo pela garganta. É muito melhor do que a pessoa ficar lá entubada, numa UTI, à beira da morte, injeção para cá, injeção para lá. É muito melhor chegar e falar: Jesus, o Senhor que ressuscita até mortos, arranca esse mal agora, em nome de Jesus. Eu não permito que esta doença continue nem um minuto aqui, eu ordeno que ela saia. E sopra aquele vento bendito do Espírito Santo e fala: o mal já foi embora. Fica muito mais fácil e fica muito mais maravilhoso, porque quando chega no dia seguinte, você não precisa ficar dando telefone dos médicos bons da cidade. Chega nos dias seguintes, você fala assim: ó, abra o Evangelho de Jesus Cristo e creia de todo o coração, porque Ele é o Salvador. Está escrito que Ele veio para desmanchar todas as obras do diabo. Por que Jesus não desceu da cruz? Ele não desceu da cruz porque ele precisava pagar o preço já estabelecido por Deus. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Era a lei. E Jesus já tinha assumido essa responsabilidade. Então, por conta dos seus pecados, Jesus estava lá na cruz. Existe muita razão para a gente levar uma vida santificada, meus irmãos.
É só reconhecer o preço e a dor da cruz, a dor atroz que Jesus estava sentindo na cruz. Já é um bom motivo para nós levarmos uma vida de plena, total santificação. Se a gente não alcançar a totalidade, mas se esforçar, é o nosso dever. Nós nos desdobramos nos maiores esforços. Não esperar o apelo do púlpito. Melhor ir na frente do apelo do púlpito. Fala, antes do pastor falar, eu já estou obedecendo. Antes do pastor falar, eu já estou fazendo. Que é o meu dever. Todos nós temos a Bíblia. Todos nós estudamos a palavra. Todos nós já estamos cônscios das nossas responsabilidades. Por que vamos tentar andar igual o carro que está freado? Carro que está com o freio de mão puxado? Não, nós temos que andar na frente. Dedicados, colocar os nossos talentos no altar de Deus. O povo lá fora espera pela misericórdia. Jesus um dia explicou que se a nossa luz estiver apagada, aquele povo lá fora não vai ver luz nenhuma. Jesus disse, de tal maneira resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Agora, se a nossa luz está apagada, o povo lá fora não vai ver luz nenhuma. Eles vão permanecer em trevas. Então veja, a primeira razão que nós anotamos é que Jesus, por causa dos nossos pecados, ele não desceu da cruz. A palavra de Deus, no versículo que nós citamos lá em São João 3,16 em diante, fala-nos do amor tremendo de Deus para que o Salvador completasse a obra. Nós estamos sempre pregando aqui, dizendo que Deus fez a obra da criação e ele não precisou voltar para corrigir, e nem para aumentar, e nem para substituir coisas que ficaram falhas na criação. Ele criou todo o vasto universo e é esta beleza infinita que existe em todo o universo. O Pai como Criador, o Filho como Salvador, ele veio e completou a obra da salvação. E essa é uma das razões porque ele não desceu da cruz, porque ele precisava completar a obra. Se Jesus tivesse nascido lá em Belém da Judeia por obra e graça do Espírito Santo, e Jesus nascendo em Belém da Judeia, mas ele não completasse a obra da salvação, continuava não tendo esperança para o pecador. Não haveria mais esperança. Nenhuma esperança. Porque ele é o único caminho. Ele disse, ninguém vem ao Pai se não for por mim. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele disse assim, existe um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, que se fez homem. Lá em Hebreus, a partir do versículo 9 em diante, disse que Deus o constituiu como sumo sacerdote dos bens futuros. Jesus, ele é o sumo sacerdote. Em matéria de resgatar, ele é o único. Em matéria de caminho, ele é o único. Em matéria de ressurreição, ele é o único. É ele que vai processar a primeira ressurreição no dia do arrebatamento. Ao som da última trombeta, os mortos ressuscitarão. Ali se dará a primeira ressurreição. E uma segunda ressurreição se dará no juízo final. Aquela exclusivamente para os perdidos. Duas ressurreições. E ele é que é a ressurreição. Sabe lá o que é Adão sair? Não sei se ele foi para o céu, se ele foi para o inferno. Se ele se arrependeu, quem sabe que ele foi para o céu. Mas numa hipótese de Adão estar dentro do inferno, ele vai ser tirado de dentro do inferno na segunda ressurreição, e ele vai comparecer diante do juízo do trono branco, chamado juízo final. Ele vai receber a sentença eterna dele lá. Veja que este lastro de distância entre o juízo final e o jardim do Éden, para Deus é a mesma coisa do que 1 centímetro, 1 milímetro. Por causa dos nossos pecados, Jesus não desceu da cruz. Porque ele vai processar a primeira e a segunda ressurreição. Ele não desceu da cruz. Por causa do grande amor de Deus na pessoa de Jesus, para nos salvar, para
para resgatar a nossa alma que é eterna. Porque querendo ou não, o ser humano tem uma alma eterna. Não adianta jogar para o acaso. Não adianta, como muitos fazem, seja tudo como Deus quiser. Não é assim não, irmãos. Ele mandou a gente estar preparado. Ele mandou a gente enfrentar o mundo, o diabo e o pecado. E vencer pela fé. E não dá para brincar, irmãos. Não dá para resolver esse problema tomando guaraná. Não dá para resolver esse problema jogando trilha. Ou jogando qualquer outro tipo de joguinho. Ou manuseando qualquer tipo de jogo no celular. Não dá para resolver esse problema estando de tal maneira distraído. Por quê? O problema é um problema agigantado. Ele diz respeito à minha e à sua eternidade. Imagina a gente faltar com responsabilidade diante da eternidade da nossa alma. Meus irmãos queridos, para onde vai a sua alma? Algum dia você já parou para pensar nisso? Eis a razão porque Jesus não desceu da cruz. Jesus não desceu da cruz porque precisava regenerar. O sinônimo de regeneração é transformação. Ele precisava processar uma transformação. O ser humano só é salvo se for transformado. Diga em voz alta, o ser humano só será salvo se for transformado. Tem que ser transformado. É tanto que quando Jesus instituiu o batismo, ele instituiu o batismo que tem o símbolo de morte, sepultamento e ressurreição. É por isso que o batismo é um sepultamento nas águas. E aí Jesus institui uma vida nova. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 5,17, ele diz: a partir de agora, quem está em Cristo, nova criatura é, porque as coisas velhas já se passaram. A pessoa tem que viver uma vida nova. Se a pessoa levantar das águas batismais e continuar sendo aquele velho pecador de antes do batismo, a pessoa está cuspindo na cruz, a pessoa está cuspindo no Evangelho, a pessoa estará desrespeitando o grande propósito de Deus de resgatar e regenerar. Estando resgatando, Deus estará tirando a gente do fundo do poço. E regenerando, Ele estará transformando o nosso caráter, transformando a má formação. Ele estará nos dando uma vida angelical, uma vida digna. Nós somos indignos, mas em Jesus Ele traz dignidade para cada um de nós. A dignidade não é nossa, vem exclusivamente das mãos dEle. Ele é que propicia para que nós sejamos dignos. Pense, por exemplo, num vislumbre, você chegando na porta do céu. E segundo a mentalidade da religião da maioria, diz que São Pedro está lá na porta para deixar quem vai entrar, quem não. Que é um erro crasso, um erro herético e vergonhoso, e até blasfemo contra Deus. Porque Jesus disse: quem é a porta sou eu. Quem é São João capítulo 10? Eu sou a porta, disse Jesus. Quem entrar por mim salvar-se-á. Jesus é quem é a porta. E já pensou você chegar e bater de frente com Jesus? E Jesus falar assim: engraçado, lá em Juiz de Fora eu nunca vi você. Tentei achar você lá em Juiz de Fora, nunca consegui ver você. Como é que você conseguiu esconder tanto de mim que eu nunca consegui ver você lá? E aí você depara pela primeira vez com ele na porta. E você acha que ele vai deixar entrar? Não, ele disse que não. Ele falou que os da direita, ele vai dizer: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o que já vos está preparado desde a fundação do mundo. E para os que estão à esquerda, ele diz assim: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque eu nunca vos conheci. Vocês estão pensando? Jesus está aqui, e Ele está querendo conhecer você. E cara a cara, tete a tete. Comece a chorar, por favor.
Não tem nenhuma lágrima, meu irmão. Jesus está aqui hoje. Ou você não crê de jeito nenhum. Ele vai buscar só os crentes. Quem não crê não vai. Faz favor de olhar para Jesus aqui e começar a chorar. Não é chorar de tristeza, de angústia. É ter um pouquinho de emoção, se você crê de fato. Porque quando a pessoa olha para Jesus, as lágrimas vêm. A pessoa não pensa até 2 e já cai de joelhos. E fala: Jesus, eu te reconheço como meu único Salvador. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Além da nossa transformação e da nossa regeneração, mais um motivo por que Jesus não desceu da cruz. Por causa da lealdade que ele tem com Deus. Ele mesmo afirmou que tudo o que ele fazia aqui na terra era em obediência ao Pai. Ele disse as palavras que eu vos falo, não sou eu quem as falo, mas o Pai que está em mim, é Ele quem faz as obras. Então, meus irmãos, Jesus é absolutamente leal ao Pai. Ele não desafina com o Espírito Santo, ele não desafina com o Pai. Jesus, cônscio da sua responsabilidade, através dos cordeirinhos que morreram aos milhões, e durante 4.000 anos no Velho Testamento, aquilo ali já era figura de que alguém morreria. Aquele sangue que foi ordenado lá no Egito, para que na noite da libertação do cativeiro, eles deveriam nos umbrais das portas colocar o sangue. Aquele sangue já simbolizava que Jesus ia derramar o sangue dele para ser o nosso Salvador. Porque lá no Egito, quem não passou sangue na porta, foi para a perdição eterna. Com absoluta certeza. Porque por Deus já tinha estabelecido esta ordem. Quem tiver sangue na porta, estará protegido. O primogênito não vai morrer. Agora pergunta-se se Faraó foi passar sangue na porta do palácio. Quem é zombador não obedece leis de Deus. Quem é crítico, é zombeteiro, é incrédulo, é pagão, é satanista, jamais vai obedecer a ordem de Deus. O satanista, tudo que ele sabe fazer é zombar, criticar, desdenhar. Agora aqueles que humildemente pegaram o sangue da ovelha e colocaram no portal, a casa estava protegida. Diga em voz alta: aonde houver sangue, a casa está protegida. Porque o sangue do Cordeiro tem poder para guardar. Nós vamos encerrar esta mensagem, mas guarde no seu coração que Jesus não desceu da cruz, porque ele estava esperando na minha e na sua salvação. Vamos ficar em pé e vamos orar, encerrando esta mensagem. Bendito e louvado seja o teu santo nome, Senhor. Obrigado por essa mensagem da tua palavra. Obrigado porque esses ensinamentos estremecem a nossa estrutura. Estes ensinamentos mudam o nosso pensamento. Esses ensinamentos mudam o nosso coração. Pai querido, nesta noite, eu te peço que haja salvação no nosso meio. Aqueles que brincaram até hoje, que não brinquem mais. Aqueles que foram desobedientes, que não sejam mais desobedientes. Aqueles que zombaram das coisas santas, que não zombem mais. Aqueles que foram seduzidos pelas forças malignas, que eles não sejam seduzidos mais. Mas que a luz gloriosa da tua presença resplandeça em cada vida e resplandeça em cada coração, em nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Digam todos amém. Rude cruz
se erigiu, belo dia fugiu como emblema de vergonha e dor. Mas eu amo essa cruz, nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa a trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte na glória hei de ter. Eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa a trocar. Eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei também minha cruz, até por uma coroa a trocar.